Uma vez mais, muito bom dia, bem-vindo ao Expresso da Manhã. De segunda a sexta-feira, das 6 até bem perto das 8 horas, nós entramos em sua casa para lhe trazer as notícias que marcam a atualidade do país e do mundo. E nesta parte do Expresso da Manhã, nós vamos avançar com análise de diversos temas. E para o dia de hoje, nós vamos olhar para a retirada da proibição de acesso a unidades sanitárias com base em indumentárias. E para juntos olharmos para este tema, temos em estúdio a ativista social Clélia Ponja, que juntamente com Mário Nguenha vamos analisar este tema que é livre de várias interpretações. Mário, bom dia e bem-vindo ao Expresso da Manhã. Bom dia, Isaura. Bom dia, telespectadores. Sejam bem-vindos ao Espaço de Análise. Hoje vamos debater sobre a questão da retirada da proibição de acesso à unidade sanitária na base da indumentária. Sabe-se que a sociedade civil submeteu no dia 28 de julho uma petição ao Ministro da Saúde, Armindo Tiago, solicitando a retirada da barreira que de facto impedia que as pessoas tivessem acesso aos centros de saúde na base da indumentária. E o ministro, através de um documento datado no dia 17 de agosto, reconheceu a ilegalidade e disse que vai orientar todas as direções a retirar esta barreira que impede com que as pessoas tenham acesso aos serviços de saúde na base da aparência ou mesmo por causa da indumentária. E para nos ajudar a analisar este ponto, contamos com a presença da ativista social Clélia Ponja, que desde já agradeço pela sua presença aqui no Expresso da Manhã. Bom dia. Muito bom dia, Mário. Obrigada, TV Sucesso, pelo convite para cá estarmos presentes. Obrigado. A minha primeira questão, gostaria de saber como é que receberam essa decisão do ministro digamos assim, de aprovar, ou melhor, retirar a barreira que de alguma forma impedia com que as pessoas tivessem acesso aos serviços da saúde. Nós recebemos esta notícia com muita satisfação e com bastante expectativa, na verdade, porque nós já esperávamos este tipo de posicionamento vindo do Ministério da Saúde, mas não tínhamos a noção que seria de forma tão efetiva e muito diretiva. E para nós é um ganho, não para nós como Observatório Cidadão para a Saúde, que lutamos em prol da cidadania, em defesa dos direitos dos cidadãos, do livre acesso a uma saúde de qualidade para todos, mas acima de tudo porque isto vem beneficiar a todos. Isto não é um ganho apenas do Observatório de Cidadão para a Saúde, mas é um ganho de todos os moçambicanos. Então, é de louvar e parabenizar mais uma vez o posicionamento do senhor ministro Armindo Tiago. Que base tiveram para submeter esta petição? É um número a nível nacional? É uma zona específica? E, em termos de estatístico, qual é o número das pessoas que, de alguma forma, apresentaram as queixas em relação a estas barreiras que haviam sido instaladas, digamos assim, nos centros, nos hospitais? Esta é uma pesquisa, na verdade, que ainda está em curso. Para nós termos as bases que sustentam a nossa petição, foram desenvolvidas auscultações a nível do país como um todo e também foi feito um estudo à base legal da norma que era aplicada. Então, contudo, nós tivemos mais de 1000 auscultações, tivemos várias mesas redondas e tivemos a participação de várias organizações da sociedade civil, como também de pessoas singulares que manifestaram o seu desconforto e descontentamento, muitas vezes, por serem impedidas de ter acesso a um direito, que é um direito universal, que é o direito à saúde, por conta da indumentária ou da própria aparência do utente. E desta forma, de que forma os utentes podem se fazer presente às unidades sanitárias? Qual é a indumentária que alguém pode entender da forma como sai, digamos assim, e se apresentar ao centro de saúde? Qual é a mensagem que pretende-se transmitir, na verdade, com esta petição que, de alguma forma, o ministro aprovou esta petição, olhando naquilo que é a questão das barreiras que havia sido imposta, pese embora não havia um dispositivo legal que pudesse
reger essas normas? É importante saber que temos que deixar claro que a unidade sanitária, quando dizemos unidade sanitária, estamos a falar dos hospitais, dos centros de saúde, dos centros de apoio, de acolhimento, etc. e tal. É importante saber que estes são espaços democráticos. Atendendo e considerando que a saúde é um direito universal, é importante também que as pessoas não abusem do bom senso. Isto quer dizer que quando as pessoas vão a uma unidade sanitária, a primeira coisa que elas têm que se preocupar é com o seu estado de saúde e não com a roupa que estão a trajar. Então, se aqui podemos problematizar, dizer, então as pessoas podem ir de forma como bem entenderam a unidade sanitária? Sim, elas devem ir como bem entenderam a unidade sanitária, mas manda o bom senso que, por favor, não nos façamos de roupas íntimas. Isto é consensual, não é? Porque senão já será incorrer um atentado ao pudor. Mas vamos aqui, por exemplo, levantarmos uma questão. Vamos supor que estejamos numa praia. E, geralmente, quando vamos à praia, estamos a trajar calções, roupas de banho. E sofremos um afogamento. Nós não vamos pensar na questão da indumentária. Não vamos pensar na questão da nossa aparência. O primeiro momento, o primeiro instinto será buscar por ajuda para a resolução do nosso problema. Então, neste momento, nós o que menos devemos nos preocupar é com a nossa aparência, tão pouco com a nossa roupa. Vamos correr para solucionar o nosso problema. Estaria a dizer que os médicos, as unidades sanitárias não devem se preocupar com a indumentária, mas simplesmente devem se preocupar em atender os pacientes que se fazem presentes nas unidades sanitárias. É outra questão. A pessoa pode entender, suponhamos que a pessoa não se fez à praia, está em casa, mas vestiu a roupa que normalmente é adequada à praia, pode-se fazer ao centro de saúde sem problema nenhum, pese embora não esteja numa praia, esteja a sair de casa. Claro, pode-se fazer e deve-se fazer. É um direito da pessoa fazer uso destes serviços. Este é um serviço público, o Estado moçambicano provê por estes serviços. Então, em detrimento da roupa que a pessoa esteja trajada, volto a ressaltar, salvo o bom senso, que não saiamos para a unidade sanitária de roupas íntimas. Mas queremos aqui dizer que a roupa, quando se vai a uma unidade sanitária, é o preceito que menos deve importar, porque nós vamos em busca de saúde. A unidade sanitária é um espaço democrático. Não se pode fazer juízo de valor. Se a pessoa está bem ou mal trajada, se a pessoa está limpa ou suja, se a pessoa é alta ou baixinha, se a pessoa está descalça ou está a trajar chinelos, dentro de um contexto onde a maior parte da população moçambicana é pobre. Nós não sabemos as condições que estas pessoas possuem para estarem vestidas ou aparentarem ter aquele aspecto. Isto é que menos deve importar. Mas, de alguma forma, isto não pode constituir um assédio, olhando um pouco para a nossa sociedade. As escolas públicas, por exemplo, colocaram digamos assim, uma indumentária adequada para se ter acesso ao pátio ou ao recinto escolar e que, olhando um pouco para os anos atrás, os estudantes frequentavam as escolas, iam às escolas com as mini-saias e chegaram à conclusão que não. Isto, de alguma forma, contribui com que haja assédio, com que haja envolvência entre aluno e professor. E o Ministério, salvo erro, decidiu estabelecer uma norma que as alunas deveriam estar vestidas com uma saia que ultrapassa os joelhos. Esta situação não pode, de alguma forma, contribuir para aquilo que é o assédio nos serviços públicos, digamos assim? Não creio que a indumentária do paciente seja um motivador para fomentar o assédio sexual. Digo isto por quê? Porque quando vamos ao hospital, muitas vezes o que o médico faz? Ele nos despe para poder nos observar. Então, creio que não haveria nenhum impedimento, caso houvesse esta necessidade a priori, da pessoa perpetrar práticas, ou melhor, engendrar práticas abusivas, no sentido de aliciar sexualmente quem quer que seja. Mas muito bem o Mário levantou uma questão, quando fez a menção à escola e quando fez a menção à questão do assédio. Porque isso está mais virado para um grupo vulnerável, específico. O Mário não disse pessoas, o Mário disse as mulheres, por exemplo.
Então, esta medida, per si, ela já era limitadora do acesso às mulheres, às jovens e aos grupos que têm uma orientação sexual diferente daquela que é considerada normal, de ter acesso a um direito que é a saúde. As pessoas não podem temer ir em busca de uma solução para o seu estado de saúde porque são mulheres ou porque estão vestidas de uma determinada forma. Então, a nossa sociedade ainda é extremamente machista quando separa homem de mulheres, quando olha para aquilo que é considerado bem vestido ou mal vestido. Não existe bem vestido ou mal vestido, não é? Ou melhor, existem instituições, como o Mário fez questão de mencionar, que é uma escola, que é um espaço de educação, de aprendizado, que tem que se estabelecer regras. Isto, contudo, não estou aqui a dizer que levanto a mão, que bato palmas às medidas de se usar mates nas escolas. Este é um debate à parte, do qual não vou me ater. Mas, voltando à questão, estamos numa sociedade extremamente patriarcalista, machista, que limita muitas vezes o direito das mulheres do acesso à saúde por uma questão de controle dos corpos femininos. Olhando um pouco para a sociedade moçambicana, podemos assumir que é uma sociedade ortodoxa, que ela sempre foi regida por esses princípios. Se olharmos o hospital, essa situação pode ser o reflexo daquilo que é a sociedade e que os hospitais acabaram adotando essas medidas. De alguma forma, isto não pode ferir aquilo que são os princípios básicos que norteiam a sociedade, olhando do ponto de vista moral? Quando se trata de saúde, não tem que existir moralidade. Moralidade nós vamos buscar nos seios das nossas famílias, vamos buscar nos seios das nossas crenças religiosas, nós vamos buscar em outros universos sociais dos quais nós estamos inseridos ou aqueles que nós os identificamos. Entendamos uma coisa, as unidades sanitárias não são os locais onde nós temos que levar a nossa bagagem daquilo que a gente gosta ou deixa de gostar. Não se trata disto. O espaço sanitário, o espaço de saúde é um lugar neutro e per si democrático. Nós sim, somos um Estado laico e nós respeitamos muito bem as diferenças religiosas e tanto é que respeitamos que quando um muçulmano vai à unidade sanitária trajado de um cofió, ninguém o pede para retirá-lo. Mas se o jovem, por exemplo, entrar numa unidade sanitária a vestir um chapéu, aí já podemos ter uma barreira. Então, tudo bem, estamos a falar aqui de um estilo, como se diz, lifestyle, estamos a falar de questão religiosa. Mas também nós não sabemos ao certo se aquela pessoa usa aquele chapéu por uma questão religiosa, porque nós não dominamos todos os universos religiosos existentes em Moçambique. Então, volto a ressaltar a importância de que o pessoal da área da saúde deixe as suas crenças do lado de fora da porta, quando entra, quando tu vais trabalhar para prestar serviço a uma comunidade, tu tens que deixar de fora aquilo que são os teus mitos, os teus preconceitos. Tu vais lá, o profissional de saúde está ali para atender o público de forma imparcial. Nessa discussão terão envolvido líderes comunitários nesse debate para medir o pulsar daquilo que é o sentimento em algumas comunidades ou não? Olha, nós envolvemos líderes comunitários não diretamente, mas trabalhamos com pontos focais a nível do país inteiro. E nas nossas intervenções, nós podemos perceber que a preocupação destas pessoas não está ligada à questão da roupa. As pessoas estão mais preocupadas, primeiro, com o problema de ter acesso à saúde, que é um problema muito grande no nosso país. Nós sabemos que as populações das áreas rurais andam de 30 a 60 quilômetros para ter acesso à saúde. Então, para eles, o problema da indumentária é algo efêmero diante do problema de ter acesso à saúde. Então, nestas nossas auscultações também foram mencionadas questões como essas que acabam até impedindo as pessoas de terem acesso à saúde, ou melhor, de se dirigir a uma unidade sanitária, porque, primeiro, gastam muito para conseguir chegar lá, andam bastante para conseguir chegar lá e quando chegam lá são barrados por esta limitante. Então, isto não ajuda, não tem ajudado, de fato, para que o nosso país consiga dar assistência de forma efetiva e resolutiva aos cidadãos.
E para quando, no despacho que tivemos acesso, o ministro disse que vai orientar todas as direções para que removam essas barreiras. Há uma data, a previsão, quando é que vai começar esse documento, ou melhor, circular o aviso, vai entrar em funcionamento de modo a permitir com que as pessoas tenham acesso às unidades sanitárias sem que haja essa barreira? Nós ainda não tivemos esta informação. Também estamos muito na expectativa, porque também gostaríamos de ler ou apropriar-nos do conteúdo dessa circular que será instaurada em todas as unidades sanitárias do país. Mas vale salientar que, para além da circular, nós temos aqui um grande desafio. É o desafio da implementação desta nova medida. Digo isto por quê? Porque esta norma ela vem sendo instaurada, vem sendo perpetrada desde que foram nacionalizados os Serviços Nacionais de Saúde. Então, esta medida, esta prática, ela já está extremamente enraizada nos profissionais da área de saúde, não digo de todos, mas de muitos deles, e como também está na sociedade. Então, tem que se desmistificar. Você não é obrigada a vestir uma roupa específica. Você não é obrigada a cumprir pré-requisitos para ter acesso à saúde. Então, tem que se fazer um duplo trabalho. Então, aqui está o desafio da implementação desta medida, a disseminação, porque é importante que ela saia do papel e chegue, de fato, a quem de direito. Quem são? São os utentes, as pessoas que precisam de ter acesso à saúde. Então, é importante que se faça uma diminuição de raiz e, acima de tudo, a monitoria da implementação desta medida, porque ela pode ficar muito bonita no papel e não ter a sua efetividade na prática. Obrigado. Penso que a minha colega Isaura, do outro lado, tem uma questão em relação a este assunto. Certamente, ainda sobre esta retirada de proibição de acesso a unidades sanitárias com base em indumentárias. Clélia Ponja, nós estamos num país em que a diversidade cultural ela é vasta e não acha que esta medida de alguma forma pode criar clivagens entre as diferentes culturas que existem em Moçambique? Certamente, eu acredito que não haverá clivagem nenhuma, atendendo considerado que somos uma multiplicidade de culturas. Criar padrões significa atender a determinadas culturas em detrimento de outras. Então, uma abrangência que se abre, quando se diz eliminação da barreira do acesso à unidade sanitária com base da indumentária, está-se a abrir o leque para que as pessoas possam manifestar a sua vontade, a sua forma de se sentir melhor, a sua cultura. Então, neste sentido, creio eu que não há clivagem nenhuma, mas sim uma inclusão. É uma inclusão de todos dentro desta medida, no caso. Então, não estamos aqui a separar grupos sociais, não estamos aqui a separar grupos religiosos, não estamos aqui a divergir de opiniões, de crenças ou de tabus. Nós estamos aqui a incluir toda uma sociedade na sua multiplicidade de expressão. Muito bem. Só, provavelmente, a minha última questão. Neste preciso momento, estão à espera de que o Ministério da Saúde tome uma decisão disseminando este dispositivo legal que chega ao utente. E de que forma a instituição ou a organização que representa vai monitorar essa questão da implementação deste dispositivo? Porque podemos esperar, vamos lá, suponhamos que o Ministério decida que faça chegar a mensagem ou o dispositivo aos utentes daqui ao próximo ano. Há maior urgência ou de que forma esse dispositivo deve ser disseminado à sociedade de forma a própria sociedade receber essa mensagem e que se remova definitivamente desta barreira, definitivamente, tendo em conta que, de facto, fez referência que essas regras vêm desde os primórdios da Constituição do Estado de Moçambique como um país. Como que isto vai se efetivar e há alguma rapidez aqui nesta implementação ou não? Essa é a minha questão.
Há muita urgência na implementação desta nova medida, até porque, como fez menção Mário, ela é inconstitucional, ela não tem a sua base legal, logo ela é arbitrária. Há urgência sim, porque estamos a passar, o mundo inteiro passa por uma grande pandemia e há necessidade que as unidades sanitárias, o sistema de saúde esteja mais aberto para atender a todas as solicitações que advenham, em detrimento da própria pandemia, mas nós temos também doenças crônicas que elas não pararam a sua evolução por causa da pandemia. Então, sim, há uma necessidade de se implementar urgentemente estas novas medidas, mas há um grande desafio, como fiz menção. O desafio está exatamente no modelo estratégico, porque isto tem que desenhar uma estratégia, é uma medida e ela per si não pode funcionar. Então, tem que se desenhar uma estratégia sim e ser implementada. Nós, como organização da sociedade civil, estamos abertos também para este diálogo, para, junto com o Ministério, ajudar a desenhar os modelos da sua implementação. Nós trabalhamos com organizações comunitárias de base que estão no terreno, ao nível do país. Então, acreditamos que estas são as ferramentas indispensáveis que podem nos ajudar na implementação dessas medidas e na monitoria das mesmas. Então, aqui há uma necessidade do Ministério, em conjunto com seus parceiros e outros organismos, se juntarem e traçarem esta medida de ação. Então, o desafio também é que está na monitoria. Só para dar um exemplo, nós temos um webinar que o Observatório Cidadão para a Saúde vai apresentar um webinar que vai decorrer na sexta-feira, dia 11 do presente mês, que vai dar a conhecer ao público esta resolução, não é? Esta medida, esse despacho do ministro, e o nosso intuito é discutir conjuntamente com estas entidades a maneira como nós, como sociedade civil, poderemos, em harmonia e conjunto, traçar possíveis estratégias para monitorar também estas atividades. Então, aqui nós também, em paralelo, estamos a fazer o nosso trabalho, mas gostaríamos igualmente que tivéssemos este espaço junto de quem de direito, talvez para juntarmos sinergias em prol de um bem comum. Minha penúltima questão. O estudo que vocês fizeram, só uma estimativa de um número aproximado de pessoas que o escutaram, que chegaram à conclusão que, de facto, havia necessidade de se remover essa barreira? Há um número, há um dado específico? Nós ouvimos cerca de 1.200 pessoas. Okay. 1.200 pessoas, juntando todas elas em auscultações, não só em mesas redondas, nas nossas conversas do dia a dia e também nas nossas incursões junto com as atividades que estamos a levar a cabo com os nossos parceiros, que são as organizações comunitárias de base. Últimas considerações, estamos mesmo no fim do nosso espaço de análise. Bom, as últimas considerações é, mais uma vez, parabenizar o Ministro da Saúde pela tomada sensata da decisão e dizer que o desafio é muito grande. Mais uma vez, queremos daqui mostrar a nossa disponibilidade para, em parceria, seja qual for as modalidades, de contribuirmos para a efetivação e para o benefício de todos da implementação desta medida. Muito obrigada. Muito obrigado, Clélia Ponja, pela sua análise aqui no debate, que nos ajudou a analisar sobre a questão da retirada da proibição de acesso à unidade sanitária na base indumentária. E nosso espaço, nosso próximo bloco, vamos contar com a presença de um advogado que vai nos ajudar também a analisar sobre este ponto, de que forma, mesmo não existindo uma base legal, de que forma a sociedade de que forma vai receber esta norma e de que forma deve suportar a sociedade. Sabe-se que a construção de uma lei, a elaboração de uma lei sempre obedece à auscultação em todos os níveis. De alguma forma segue-se as leis costumeiras para se elaborar uma lei e de alguma forma as sociedades, os líderes são envolvidos nessas leis. Pese embora neste caso não haja um dispositivo legal, mas vamos perceber um pouco sobre o ponto de vista moral também, tendo em conta que há essa questão que se coloca na sociedade. E nós terminamos aqui com o espaço de análise.
Muito obrigada, Mário, mas enquanto o advogado não entra em estúdio, nós vamos observar uma breve pausa. Voltamos dentro de instantes com mais análise sobre o tema retirada de proibição de acesso a unidades sanitárias com base na indumentária. Até já.